Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite. Bom, pelo menos hoje não está fazendo aquele frio, né, Leandro? E aí eu gostaria de uma boa noite mais aquecido, não é não? Tá bom aqui? Eu estou me lembrando de uma palestra lá na Chess, que delimitou meu espaço, eu que gosto de ir, não é? Mas tudo bem. E a gente já fez um acordo ali entre cavalheiros. Mas eu vou dar boa noite novamente. Porque se for fraquinho, eu vou dizer que é para os espíritos desencarnados, tá bom? Boa noite. Senti firmeza. Mas é só para a gente aquecer, já que eu tenho essa satisfação de retornar essa casa. Já só sei quando foi que eu vim, detalhadamente, devido a o registro do nosso amigo Leandro. Importante isso, para a gente precisar registrar as coisas que ocorrem, até para a gente ter uma lembrança, fazer uma reflexão em torno dela, não é? Foi em 2014, eu estou tendo essa oportunidade e a alegria, e hoje eu vim acompanhado aí de 2 amigos, inclusive dentro do meu carro vem um coronel. Ele não gosta de ser chamado porque foi coronel, sempre coronel. E aí, como numa casa quem manda é a mulher, né, a esposa, pronto, já pensou, né? Mas também brincadeira, que eu gosto de fazer exposição assim. A gente precisa criar um clima dentro das instituições espíritas, onde a gente aprenda, discuta. E eu gosto muito das minhas exposições, das minhas conversações, de abrir, inclusive para pergunta, para questionamento, tá certo? Não que a gente tenha pretensão de responder tudo. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Até porque a gente não tem a obrigação de saber tudo. Agora, tem a obrigação de ter estudado a temática, já que foi me dada com antecedência. E é um tema, por demais, atual. Inclusive, o tema, para quem não sabe, é reflexões sobre a prece. Aparentemente, assim, algo muito simples, e eu, alguns anos atrás, até porque esse tema já se transformou no seminário, eu fui surpreendido, onde a Comissão Estadual do Espiritismo, porque a gente sabe que em Pernambuco existe a Comissão e a Federação. Ambas fazem um trabalho extraordinário. E fui surpreendido por uma solicitação do presidente na época da comissão, onde ele nos pedia um seminário a respeito de direção de reunião e prece. E eu fiquei assim, até então, eu disse, mas a primeira coisa que eu perguntei, mas um seminário são 3 horas no mínimo, será que tem assunto para prece? Quer dizer, eu próprio achei que não tinha essa importância toda. Leve engano da minha própria pessoa. Mas aceitei. Eu disse, não, eu aceito. Só que quando eu fui analisar, fazer uma reflexão, eu comecei a analisar a nossa postura no Bezerra de Menezes. Consequentemente, no próprio movimento espírita. Quem é que prestou atenção aqui à prece da Cristina? Ela fez uma prece simples, clara e objetiva. Inclusive me ajudou na questão da gente, no preparo mesmo para a palestra. Que quem pensa que faz palestra sozinho está enganado. A gente é um conjunto. Então, se a palestra foi boa, todos tiveram participação. Ah, não gostei da palestra. Também vocês participaram. Porque numa casa espírita, os próprios espíritos advertem. A gente nunca diga que veio, eu fui lá para o grupo de estudos Chico Xavier, eu vou lá apenas para assistir. Não, não existe assistente. Só existe participante de uma reunião espírita. Porque, por exemplo, a gente prova isso, o que eu estou dizendo, não é só retórica. O esforço que cada um dos senhores e das senhoras estão fazendo para entender a sequência da minha fala, isso já é um esforço. A gente precisa pensar ou não?
e o produto do nosso pensamento fica aqui. Saibam os senhores que o compartimento da instituição espírita que dá mais trabalho para a espiritualidade fazer a asepsia, ou seja, a limpeza, sabe qual é? O de reunião pública, por comportar o maior número de pessoas. E quanto maior é o número de pessoas, mais se tem dificuldade de ter o quê? Uma mesma sintonia. Então, existem muitas questões envolvendo a prece. Por exemplo, a prece é para pedir algo, mas também é para agradecer, é para louvar a Deus. E ele precisa de louvação? Quantos questionamentos? Deus sabe tudo, minha gente. Sabe? Tem todo poder. Parece até na evangelização. Então, para que a gente pedir para ele se ele já sabe tudo, se ele fez tudo? Que ele sabe a consequência de tudo. Não é uma questão boa? Então, se a gente sabe disso conscientemente, eu devo estar pedindo algo a ele? Olha, esse eu gostei do seu. Já foi uma interrogação enorme. A sobrancelha, a gente sabe que o gesto fala mais do que qualquer palavra. Por exemplo, se a gente escala alguém como a Cristina estava escalada, eu devo acompanhar o raciocínio da Cristina ou fazer particularmente a nossa prece? Não é outra questão? Olha, se a gente escala e nos diz, mano, é como se a gente ligasse com a prece o plugue, ou a tomada, ou a casa de força da luz, por exemplo, da energia. Alguém ligou, né? Não foram os espíritos. Então, a importância da prece é isso. Ela deu a Cristina ali, ó, viu, Cristina? Ligou essa tomada de força, de energia, para nos dar condições de realizar a tarefa. Quando for o encerramento, que alguém for convidado, e é bom que se esteja previamente, e às vezes a gente não valoriza, a gente vê isso em aniversário, né? Em casas espíritas. Se é você, eu? Aí passa, não, eu não vou não, vai tu. Quer dizer, como se a prece fosse algo assim descartável, não fizesse parte, não fosse importante. É importantíssimo. Dentro da sequência dos trabalhos. Não, vai tu. Então a gente começa a passar para alguém como se fosse uma tarefa insignificante, às vezes muito mais importante do que mesmo a palestra. Sabiam disso? Dirigir, então, eu não vou nem falar, já que o tema é prece. Não é? Então vejam quantas questões estão por trás de um ato, que quando a gente faz um ato sem saber por que faz, a gente transforma ele no ritual. E já nos dizia com muita propriedade o Herculano Pires, professor Herculano Pires. O ritual é um fazer, um ato prático que dispensa conhecer. Ou seja, tudo aquilo que você faz sem saber por que faz, vira ritual. Nós, espíritas, abraçamos uma doutrina que tem como fundamento de fé o quê? A razão. Não é? E que a gente precisa raciocinar no conteúdo que o Espiritismo nos fornece. É uma doutrina que não foi raciocinada. Ela requer de nós o raciocínio individual, né? Não. O que está lá é um conjunto de ensinamentos, mas a gente precisa raciocinar em torno dele. E isso cabe a cada um de nós. Então veja quantas questões, né? Então eu vou por conta do tempo, porque senão a gente não conclui. Então a gente trouxe algumas coisas para a gente refletir. Até a própria postura durante a prece. Veja como ela fez. Clara, rápida e objetiva. Eu lembro de Hernando. Hernando foi um grande expositor espírita lá de Recife. Eu gostava muito das palestras dele. Por sinal do Ceci Costa também, e ele me contou uma vez um fato, isso ocorreu. Ele disse, eu fui convidado para fazer uma palestra de aniversário. O presidente deu a palavra de prece. Lá, na época, se tinha o hábito de se orar em pé, de pé, aliás. E aí o nosso amigo que estava encarregado, todos nós ficamos de pé, começou a orar. E o tempo passando. As pessoas que estavam com o olho fechado começaram a abrir. Olha a sintonia. Um que já estava assim, não é possível. E todo mundo já estava orando para quem? Quem estava fazendo a prece parar de orar. E sabe quanto tempo o nosso amigo levou orando? 45 minutos. Como é que estava a sintonia?
Porque se alguém está escalado para fazer a prece, todos nós deveremos seguir o que está sendo dito. E quando a pessoa não está preparada? Veja, quando ela confunde Deus com Jesus, quem está racionando já começa a ficar sem sintonia. Veja como a coisa é. E a gente vai ver a profundidade que ela é. 45 minutos. E aí, o que foi que fizesse? Então, o presidente, quando ele terminou, depois de 45 minutos, o presidente me passou a palavra. E o Hernando sempre foi muito autêntico. Eu disse, o que foi que tu fizesse? Aí ele disse, quando ele me passou, eu simplesmente disse, como o nosso irmão fez a palestra, eu vou fazer a prece final. E fez a prece final. Tu fizesse isso, Hernando? Fiz, Chico, tu queria o quê? O cara me tomou 45 minutos. Então, existem fatos que a gente vê no próprio movimento espírita. Quem anda muito sabe disso, não é? Então, logicamente, como nós estamos numa casa espírita, e não é por estar numa casa espírita, eu tenho feito assim muitas conversações como esta, em locais não espíritas. Vocês nem imaginam, pelo menos em Recife é assim, o número de repartições públicas, empresas que têm chamados palestrantes espíritas para a gente falar a respeito de alguma temática, não é verdade? E eu não tenho nenhum receio em apresentar um dos maiores livros em filosofia, que é o Livro dos Espíritos. Por que eu teria? Absolutamente. O conteúdo que existe neste livro, e não poderia a doutrina espírita iniciar sem ter uma base filosófica. Porque os maiores conhecimentos, se eu estiver errado, viu, Coronel Lázaro, ele que estudou muito e estuda filosofia, todo conhecimento de vanguarda, ele tem que ter por base a filosofia, é ou não é? É a mãe de todos os conhecimentos, não é outro não é a ciência, não é a biologia, não é, Coronel? Então não teria sido diferente com o espiritismo. Só que é uma filosofia de vida, é ou não é? Então ela baseia tudo aquilo, nos dar base para tudo aquilo que a gente vai falar em nome da doutrina espírita, colocando, porque aqui eu digo sempre, e abre um parênteses, a gente deve vir à casa espírita, não porque A, B ou C vai falar, porque a maior atração na casa espírita deve ser o conteúdo espírita, e que está na codificação. E em livro subsidiário, mas a gente colocar como centro de atenção da casa espírita o próprio espiritismo. Lógico, a gente tem, todos nós temos nossas preferências de ouvir A, B ou C, não é verdade? Mas a gente deve centrar o nosso maior entusiasmo, sabe com o quê? Com conteúdo espírita. Porque esse aí nunca vai nos decepcionar. Que amanhã ou depois, Francisco, olha aquele que está aí, você vai dizer que está decepcionado com o espiritismo, quando não é absolutamente. Então a gente tem, por isso que eu vou basear logo no Livro dos Espíritos. Então, na 659, que a gente sabe que existem 1019 perguntas, né, um erro dos 1018, mas 1019 perguntas, na 659, qual o caráter geral? Caráter tem no sentido aí de característica. Qual o caráter geral da prece? Preste atenção à profundidade da colocação do que os espíritos colocaram para nós, o Espírito de verdade. Veja que colocação profunda. Só aí a gente levaria uma semana analisando numa reunião de estudo, não é, Leandro? Ele diz lá, a prece é um ato de adoração. E a gente sabe o sentido de adoração que o Espiritismo faculta ao entendimento de cada um de nós. Adoração, em nenhum momento os Espíritos colocam que a gente deve adorar coisas ou pessoas, é ou não é? Mas o nosso psiquismo, por muitos e muito tempo, até por conta da nossa tradição, o ocidental, a gente sempre valorizou mais o que está fora ou o que está dentro. Porque é mais fácil. É mais fácil eu erigir um templo fora do que eu erigir um templo no meu interior, que dá mais trabalho, é ou não é? Vai de encontro que Jesus disse o quê? Que o reino de Deus estava onde?
Fora ou dentro de nós? Dentro. Mas a gente constrói fora. Quer ver um detalhe? Como é teu nome? Ela? Você? Sim. Que botou aqui uma interrogação, você? Como é teu nome? Teu nome? Sim. Ela? Ela? Sim. Milena. Pronto. É o nome de uma cunhada minha, Milena. Vamos dizer que eu chegasse a um ponto de dizer assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque Milena me ama. Quem já não ouviu isso ou disse isso, né? Veja a minha expressão, eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque Milena me ama. Eu estou dizendo também com isso que no dia que Milena deixar de me amar, eu vou ser a pessoa mais o quê? Porque eu coloquei minha felicidade à mercê da atitude dela. Isso é reino de Deus dentro de nós ou fora? É fora. Veja como a gente trabalha essa questão. Por isso que o sentido da adoração é interior, não é externa, não. Então, eu posso acender uma vela para fazer uma prece? Se aquilo me ajudar. Mas a importância não está na vela. Mas se eu ainda preciso da vela, que acenda a vela, é ou não é? Espiritismo condena alguma coisa? Absolutamente. Não condena nada. Inclusive, fizeram uma pergunta a Emmanuel, que é um espírito que eu gosto muito, viu? Se comunicava geralmente por intermédio de Chico Xavier, que é o mentor desta casa. E uma vez perguntaram a ele se ele concordava existir tantas religiões no mundo. E veja a resposta profunda. Ele disse assim, devem existir tantas religiões quantas forem a consciência. Deu para entender? Porque cada religião está adequada ao entendimento de cada um. E nós não podemos ferir a consciência de ninguém. Em verdade, nesse mesmo livro, ele dizia que os homens se separam em religiões como se a fé pudesse ter fronteira. Não tem. Quem criou as fronteiras, quem são? Somos nós. E quando a gente cria fronteira, a gente separa. Dentro do assunto prece, a gente vê no movimento espírita dizendo que espírita não reza, espírita ora. Aí eu digo, eu preferia uma reza de Irmã Dulce do que uma oração de Francisco de Assis, ainda mais de São Martim, que é um bairro de Recife. Conhece Irmã Dulce? Espírito extraordinário, é ou não é? Eu tenho uma palestra a respeito de Irmã Dulce, e aí? Faça essa palestra dentro dos centros espíritas. Espírito qualificado. Não é verdade? Porque a questão é a questão interior. Então, o sentido da adoração não é externa, mas a gente ainda está apegado ao quê? Ao exterior da coisa. É você vir aqui e declamar na prece a prece de cálice. É muito bonito. Às vezes fica até teatralizada. E não vem sentimento, é ou não é? Não é? Aí você pode até um trecho, porque ela é muito longa. Porque aqui a gente tem que ser objetivo, claro. Não pode demorar, porque a gente tem dificuldade em manter a nossa linha de pensamento ligado numa atitude interior para manter. Porque a questão não é exterior não, viu? Não é? Então veja quantos assuntos tem. Então, é um ato de oração. Orar a Deus é o quê? Pensar nele. Minha gente, é pensar em Deus. Não é só isso não, é aproximar-se dele. Aproximar-se de quem, minha gente? Veja, ele não está falando ali de Jesus não. Que já é uma dificuldade, imagine Deus. Ou seja, quando é um ato de adoração, a gente pode até se aproximar de Deus. É pôr-se em comunicação com ele. A gente tem dificuldade de se comunicar com os espíritos das reuniões mediúnicas. E a reunião só tem o cunho ou a produtividade adequada ao preparo ou despreparo dos médios, é ou não é? Então, cada casa só tem a proteção espiritual que merece. Não é? Então, veja. E os espíritos, a gente está cansado de ler nas obras de André Luiz, quando eles dizem que o quê? Que os médios que ele dispõe são esses mesmos, porque até ele, espírito, não fizeram por onde merecer coisa melhor. Ele usa até esse termo. Né? E eles estão contentes, porque ainda tem a gente para ajudar. E seria pior se não tivesse. Com luta, né? Com dificuldade. Mas é um processo de educação.
Quem foi que disse que o Espiritismo veio para os qualificados que já estão prontos? Absolutamente. É uma doutrina que requer de nós um processo de educação. E a educação, ela não é exterior também, ela é interior. Foi por isso que Sócrates, que 450 anos antes de Cristo, já dizia o quê? Em relação a... Ele comparava a educação a um parto. Vocês já viram algumas crianças nascer de fora para dentro? Hein? Ela nasce de dentro para fora. Então, o que eu estou aqui, eu estou no momento de instrução, de conhecimento, mas nunca de educação. Está dando para entender ou estou complicando a coisa? Então, é pôr-se em comunicação com ele. Aí ele acrescenta. Foi algo que o Espiritismo colocou como acréscimo à prece. Na prece, ele diz ali, 3 coisas poderemos propor por meio da prece, que é o louvar, o pedir e o agradecer. Quando o comum era apenas pedir. E ainda colocar a responsabilidade para Deus, né? Deus proverá. Você está dizendo que é Ele que vai fazer. O que deve compete a você fazer. Não é? Te vira. Deus proverá. Se Deus quiser. Ele sempre quer, porque para isso Ele fez lei, gente. Você que tem que fazer o seu papel no processo. Deus lhe pague. Já imaginou? Por isso que Pedro disse a ele, a coisa está muito feia para o senhor, viu? Porque todo mundo que deve ir lá joga para o senhor pagar. Nem a dívida interna que já foi paga. Até a dívida externa, minha gente, no Brasil. Não é? Não vou falar em Brasil não, né? Nesse sentido. Deixa para lá. Posso prosseguir, minha gente? Deu para entender? Não é? Essa planilha aí? Tem até 9, né? Seu Leandro. Veja. A lâmina anterior disse que se a gente transformar o ato da prece num ato interior, de adoração interior, a gente pode se comunicar até com Deus, não foi? Ou não? Não estou inventando, está lá. Bem claro o objetivo. Entrar em comunicação com Deus, imagina. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, existe nesse livro quem foi que leu esse livro aqui? Fora eu. É uma obra extraordinária. Eu gostaria que vocês, não sei se aqui tem na biblioteca ou na livraria, é um livro espetacular. Vocês vão ler assim num fôlego só. Vocês gostam de uma história de amor? Quem é que não gosta, né? Mas com conteúdo extraordinário. Sabe quem assina esse livro? Nada mais do que o Espírito Bezerra de Menezes através de uma grande médium, Ivone do Amaral Pereira. É um livro portentoso. Eu quase sempre indico isso, inclusive à juventude. Ao jovem, mas é jovem de espírito. É uma lição extraordinária. Eu só vou citar uma passagem. Veja, o que eu vou colocar aí é uma colocação de Bezerra de Menezes, vai ser apenas um trecho, onde ele explica o porquê do livro. E a gente vai ver que esse livro surgiu devido a uma personagem, que é a personagem principal, Pamela, reencarnada em uma favela do Rio de Janeiro. Espírita, extremamente pobre. Bezerra coloca e faz a descrição como se fora um casebre. Mas só vocês vendo a qualificação do espírito que ali estava. Ela estava com o livro dos espíritos à mão, estudando uma questão e surgiu uma dúvida. Ela pediu ajuda a quem? Eu me arrepio, a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes diz que nesta hora que ela entra em sintonia com ele, preste atenção ao termo. A pessoa, para entrar em sintonia com Bezerra, é preciso estar na mesma faixa. É ou não é? E vocês sabiam, abrindo parênteses, que Bezerra de Menezes é um dos espíritos mais solicitados, onde recebe mais solicitação de prece em toda a América do Sul? Sabiam?
Tanto é que ele tem uma equipe que está em determinados locais no seu nome. Sabiam? Maioria de prece é solicitando a Bezerra de Menezes a intercessão dele, que a gente sabe que é um espírito que já tem qualificação para reencarnar no mundo de regeneração. E ele pediu para permanecer aqui na Terra, lembra? Em espírito nos ajudando. Para a gente conseguir o mesmo patamar. São um espírito dessa envergadura. E uma pessoa fazer um pedido e entrar em sintonia direta com Bezerra, imagina a qualificação. Para os senhores terem uma ideia, eu vou para as próprias palavras dele, viu? Ele diz que quando ela faz o pedido, ele estava trabalhando no mundo espiritual, e ele diz, numa paragem, numa estância, acima da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. É uma das cidades do Rio de Janeiro. Quando vocês vão ver aqui. Veja o que é que ele diz. Em certo dia do ano de 1951, aí segue aquilo que eu citei para os senhores. Quando enérgica vibração mental partida da Terra e emitida por alguém cujas irradiações plenamente se harmonizavam com as minhas. Já pensou? Deu para entender a qualificação do espírito? Olha, você possuir irradiações que harmonizam-se, plenamente se harmonizavam com as de Bezerra, é preciso ser tão qualificado quanto o mesmo, é ou não é? Olha, e ele diz que repercutiu em meu sensório espiritual. O que é o sensório espiritual? É o perispírito dele, causando-me surpresa pela intensidade da força, o quê? Positiva. Por quê? Porque a grande maioria fazem prece para Bezerra de Menezes quando está em desequilíbrio, pedindo ajuda. Deu para entender? Ela requeriu dele, a prece dele, para ele, foi para que ele ajudasse a entender uma certa questão do Livro dos Espíritos. E espírito superior, para responder essa única questão, em questão de minuto, ele deu todo o conteúdo do livro, a médio. Só o espírito qualificado. Mas deu para entender nisso aqui, para se estar numa condição de entrar em comunicação com o Bezerra, que não precisa dizer que é um espírito, em comparação a Deus, inferior, é ou não é? Não é? Ele não é o próprio Deus, mas é preciso ter qualificação para entrar em sintonia com ele. Deu para entender? E imagine a gente ter condições de entrar em sintonia e comunicação com Deus. Ou seja, foi a forma dos espíritos responderem racionalmente, que a prece tem tanto poder que pode até nos qualificar a isso. Uma coisa é poder, outra é a gente estar em condições de fazer. Mas aí não é problema de Deus, é? Para isso ele criou leis iguais para cada um de nós. E que se trabalhada no nosso interior, a gente vai chegar a essa condição. Posso passar? Quando não estiver entendendo, ou quiser perguntar ou questionar, viu? Aí outra questão. Veja como vai fácil a gente entender o que os espíritos disseram nessa questão. Kardec perguntou, a prece torna melhor o homem? Pelo que a gente viu, vocês acham que torna ou não? Veja como é fácil a gente entender. Se você se qualifica interiormente, chegando à condição de entrar em contato, eu não vou nem utilizar mais Deus, mas um Bezerra de Menezes, que é um espírito qualificado. Para isso, você teve que se qualificar ou não? Na conduta, nos pensamentos ou não? É lógico que melhora. Eu acho que nem precisaria colocar a resposta, mas é bom, né? Veja como vocês, racionalmente, por serem pessoas inteligentes, concluíram logo. Naturalmente, qualifica. E veja que os espíritos disseram, sim, um sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra o quê? As tentações. Por que é que eu coloquei em negrito essa expressão tentação?
tentações. Evidentemente que a gente tem que ver o texto, mas ver o contexto do texto à época. Se hoje ainda o catolicismo ele tem uma influência muito grande, porque foi a nossa religião de berço ou não? Foi, a gente tem quase 1.700 anos de catolicismo, é ou não é? E é uma doutrina, é uma religião que a gente tem que ter um respeito ou não? Um respeito muito grande, não é? Tem que ter um respeito muito grande. Então a gente vai ver expressão que expressa justamente o quê? Ela é a expressão daquilo que a gente tem no nosso psiquismo. A tentação aqui já não é no sentido que se atribuía. Tá? Tentação é o quê? Vamos colocar no nosso nível do entendimento aquilo que precisa cada um de nós retificar no nosso interior. Deu para entender? Aquilo que é desequilibrante para nós. Aquilo que é desequilibrado. E quem é que não tem isso aí? Eu estou falando de mim. O Espiritismo ele tem disso, né? Quando a gente pensa que avança, e avança mesmo. E aí eu vou desafiar aqui o público. Eu duvido, a partir do momento que a gente se colocou como espírito, eu duvido se a gente não melhorou como pessoa. Se não mudamos pelo menos algumas coisas. Mudamos, minha gente, porque senão o que é que estaríamos fazendo aqui? Agora, lógico que a gente tem que ter consciência do quanto ainda nós precisamos mudar. E eu estou falando isso para mim, não é para ninguém não. Tá certo? Isso tem que ser uma autorreflexão. Eu jamais posso utilizar o conteúdo do Espírito para analisar o Leandro. Eu estou perdendo tempo. Foi algo que o Espiritismo também colocou como proposta de, entre aspas, religião. Que religião para nós é um processo do quê? De espiritualização, consequentemente de educação. E sobretudo interior. Veja, tudo está aí. Então quando a gente lê tentações, é ainda algo em nós, aquilo que a gente ainda não conseguiu colocar ou transformar para virtudes. E aí isso a gente não pode nos violentar. Se a gente não tiver condições nessa atual encarnação, vai para outra, mas precisa se qualificar, precisa. Tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. É outra coisa. Veja outra coisa que é confortante, é consolador. O que é que ele diz aí? Que se tem algo na prece que nunca é negado, é o quê? O apoio espiritual. Não é isso que ele está dizendo ali? Ou seja, quando a gente se propõe a orar com sinceridade, a gente vai ter, para nos ajudar, espírito, a infinidade de espíritos. Agora, a questão é ter, a outra é a gente absorver. Porque aí vem um princípio científico que está no livro Ação e Reação de André. Entre a emissão e a recepção, há o imperativo da sintonia. Entre a emissão, aquele que quer lhe dar, que seriam os espíritos bons. Entre a emissão e a recepção. Recepção, o receptor é aquele que quer receber. Mas como na lei de Deus tudo é questão de merecimento, a gente tem que fazer a sintonia, ou seja, a ligação. Deu para entender? Consequentemente, joga para nós uma responsabilidade da gente se qualificar. Na mente, na conduta, nos atos, não é verdade? Veja que é um processo. Posso passar também? Até porque a hora está correndo. Aí, presta atenção agora, só Jesus, a profundidade desse ensinamento. Veja que Jesus vai falar em algo, e num simbolismo, em algo que a gente conhece hoje, mas que para a época nem existia esse termo. Porque Jesus ele era temporal, ele não estava sujeito ao tempo. É outra coisa incrível, né? Isso está em Mateus, viu? Capítulo 6, versículo 6. Já para muitos que dizem que nós não estudamos a Bíblia. A gente estuda e ainda faz a leitura espiritual que o Espiritismo nos concede. Então, presta atenção a essa colocação. Isso foi uma orientação do próprio Jesus, ensinando a orar.
Porque ele apenas não ensinou a orar o Pai Nosso, não. Ele ensinou a metodologia. Significa metodologia. E olha que eu só trouxe um trecho porque eu sabia que não ia dar tempo. Não foi isso, foi dessa forma que Mateus anotou. Ele disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. Pai aí é Deus. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Por que é que eu negritei a palavra quarto e a porta? É porque na época de Jesus não existia porta, compartimento das casas como a gente entende hoje. Uma família que fosse abastada de dinheiro, rica, riquíssima, no máximo que ela tinha, sabe o que era? Dividindo cortinas. E se cortina, como é que ia ter o quê? Porta. De duas, uma. Ou Jesus errou, ou ele estava falando no sentido interior. Veja como Jesus é incrível, né? E estava mesmo. O quarto que ele se refere, que quase sempre é um local mais o quê? Reservado ou não? Não é? Como tem, por exemplo, outros locais reservados, mas o quarto é. E principalmente em determinados momentos. Mas o quarto você fecha, por exemplo, para se vestir, para se despir. Não é verdade? E aí você fecha. Você vê uma pessoa que compartilha a sua intimidade, um esposo, você deixa alguém, né? Um filho pequeno, seja o que for. Mas a gente não toma cuidado e fecha ou não? Só que ele não estava. Ele está. Veja como o ensino ele é válido para todos os tempos. Ele estava falando no quarto da nossa intimidade. O quarto do nosso interior. E o quanto às vezes a gente tem que entrar no quarto mesmo. Para poder ficar conosco mesmo, é ou não é? Se isolar de zoada lá fora, é ou não é? Mas tem outra profundidade. Fechar a porta, mas é a porta do coração. Para o exterior, o ruído exterior. E você ficar numa condição que você possa mergulhar no seu próprio interior. É fácil, eu pergunto, é? Não, principalmente para nós que somos ocidentais. Isso é mais fácil, por isso que é mais fácil para o oriental meditar. Mas só a meditação também não vale não, viu? Se ela não for interior. Porque se utiliza muito às vezes o que? Mantras externos, não é? Música, é ou não é? Gesto. E às vezes não muda a pessoa, muda? Eu vou fazer uma pergunta. Nós sempre admiramos e continuamos admirando os orientais em certo nível. Mas já não é essa admiração total. Eu pergunto aqui às mulheres, só às mulheres, enquanto eu tomo água. Quem é que gostaria de reencarnar na Índia aqui? Milena fez logo aquela cara assim. E as demais, estou dizendo ela porque eu só sei o nome por enquanto dela. Mas por que vocês não querem reencarnar na Índia? Hein? Desigualdade social. Como a mulher é tratada lá, não é verdade? Tem direitos? E vocês só ficaram sabendo disso através de uma novela. Aí eu digo à minha esposa, vai lá que a novela também não é todo de ruim. Não é? Eu só não tenho tempo de ir assistir novela. Mas traz, às vezes, né, nos deixa a par de culturas que a gente desconhecia ou não. Porque havia uma admiração, assim, sem precedentes com o povo do interior. Está vendo como é bom a gente ter uma cultura geral, né? Posso passar aqui? Aí, um cancioneiro
Quem é que conhece esse cancioneiro aí, esse cantor? Como é o nome dele? Eu gosto muito, né? Ele fez uma música que retrata bem essa passagem de Jesus, por completo. Nós vamos agora ver um vídeo. Eu não sei se eu vou levar o microfone para lá, viu? Para a gente captar o som aí. Quem conhece essa música? Lindíssima, né? Eu vou para lá, viu? O cameraman aí agora vai ter que me acompanhar. Deixa eu ver como é que está o som. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Prestar atenção ao conteúdo. Profundo demais. Ele captou essa passagem completa do Cristo. Daria um seminário só analisar o conteúdo. Por exemplo, quando ele diz assim: desataram os nós do sapato, da gravata, não é? O que é que ele diz? Para a gente introjetar, liberar para nós mesmos, ter acesso ao interior. E para isso a gente tem que estar desprovido de tudo que é exterior. Mesmo que isso represente um sapato, uma gravata, que é simbólico, sendo exterior, mas que nos leva à reflexão interior. Ter a alma e os corpos nus. Nus de quê? Não é só da roupa, não. De tudo aquilo que não serve para isso. E você vira a conclusão da oração que ele falou? Ter o que ele não esperava encontrar. Que era justamente o bem maior, que estava desprovido de tudo. Viu quando ele diz: comer o pão que o diabo amassou, significa o quê? Às vezes é preciso a gente estar no fundo do poço para saber o valor de uma oração, é ou não é? Chegar ao extremo. É um conteúdo extraordinário essa. É bom, chega em casa, hoje é normal, né? E a gente só passa porque isso é público, não é? É público, senão a gente não poderia passar. Quarto não era o aposento, mas o íntimo. O quarto íntimo, ou seja, a consciência. Fechando a porta, não olhando a exterioridade, mas a interioridade. Para isso precisamos fazer silêncio interior. O tempo está passando, eu não vou nem mais comentar. Para que orar é aquela questão que a gente não poderia deixar de citar algo, né? Para que orar? Se estamos submetidos às leis imutáveis que foram criadas por Deus, não é? É uma questão boa? Só que o Espiritismo, DE, Doutrina do Espírito, oferece dois argumentos. Um filosófico e o outro científico. Vamos depressinho por conta do tempo. O argumento filosófico. Realmente Deus criou o quê? Leis imutáveis. Que são leis que não mudam. Só que dentre essas leis, existe a lei de liberdade, onde cada um pode fazer sua escolha. Significando o quê? O livre-arbítrio. Se a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode ter a nossa atitude e escolher entre fazer conforme a lei de Deus ou contrário à lei de Deus.
É aquela questão, Deus criou o mal? Não. O mal é a ausência do bem, que é diferente. E não fazer um bem já é o mal. Tem pessoas que dizem, eu não faço mal, mas também não faz o bem. Então a gente simboliza, eu já estou saindo daqui, e a gente simboliza esses dois como se fosse uma bifurcação, não é verdade? Onde a gente segue ou a lei de Deus, que é o quê? O equilíbrio, a paz, o céu, o nome que a gente der, o nirvana, né? Ou então, o contrário. Vamos passando mais para a gente encerrar. Se posso fazer escolhas ainda na questão filosófica, melhor fazer as melhores. Onde as melhores? Buscando quem mais sabe, Deus e os espíritos superiores. Porque ele não diz lá que a gente pode entrar em contato com Deus e com os espíritos ou não? Se a prece nos faculta a escolher, por um dos princípios científicos, inclusive, que ele nos faculta, que é o direito de escolher, que está na lei de liberdade do livre-arbítrio. Então eu posso escolher os melhores ou não? Consequentemente, se eu escolher os melhores e seguir, quem é que vai se beneficiar? Eu próprio. Com isso, percebo que a lei eterna, a lei de liberdade, passa a ser um dos próprios fundamentos da prece, ou não é? Pena não ter tempinho. Vivemos fazendo escolhas, é ou não é, minha gente? Na vida. Que são o resultado das situações que estão passando no presente, boas ou mais, ou não. E muitas das vezes a situação dificultosa que a gente está passando hoje foi encarnação passada. Muitas são, mas nem sempre todas. Foram decisões equivocadas desta mesma existência, ou não? Aí eu achei isso aqui notável. Deus é tão generoso que dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Eu achei notável essa frase. É lei de liberdade, mas existe a lei de colheita. Aspecto científico. Podia botar o Einstein, né, que eu admiro muito. Quando observando os efeitos, constata-se que ela, ou seja, a prece é eficaz. Na cura física não tem eficácia 100%. Está no livro, no Evangelho, viu? De garantia. Mas eficácia relativa, alívio. Isso até as grandes potências como os Estados Unidos hoje elas incentivam a religião. Sabe por quê? Porque quem tem o hábito da oração fica menos tempo no hospital. Como ele custeia 100%, então significa economia. Até por questão econômica é bom orar. Viu? Constatação. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e às vezes a gente não vê. O que é que a prece garante? Está no Evangelho, é capítulo 27 e 37. O que é que tem como garantia de eficácia? É com ela a gente passa a ter coragem, paciência e resignação. E nesse mundo atual, minha gente, na fase atual, quem tem essas três virtudes cultiva, imagine, né? É como disse o Dr. Sérgio Mortari em São Paulo. É uma constatação agora científica. Ele desencarnou recentemente. É um médico de São Paulo, não é religioso, não tem nada a ver. Ele analisou cientificamente a oração. Veja o que é que ele diz. O ritmo cardíaco, a pressão sanguínea, as secreções hormonais, o estado de humor, o limite de resistência à dor, ao estresse, tudo isso melhora. Para quem tem o hábito da oração. Mas o tempo passou ali. Eu acredito que a gente deve ter deixado o conteúdo, pelo menos para reflexão. Não é? Obrigado pelas vibrações amigas. A partir da prece inicial, foi ótima a participação, tá? Mesmo aqueles que não falaram, mas se expressaram através do quê? Da fisionomia, do corpo, porque às vezes o corpo fala mais do que qualquer palavra.
E aí a gente agradece a própria Milena, aí, que foi quem mais participou, né? Obrigado mesmo. Eu valorizo muito a participação, mas todo, né? Com o sorriso, as vibrações amigas. Espero que tenha ficado alguma coisa para a gente refletir, né? Recebo o abraço dos que fazem o Bezerra de Menezes, no bairro lá em São Martim, como também o E4, que está aqui representado pelos nossos dois amigos, que me deram a honra da companhia dele durante o trajeto, né? Obrigado, muita paz, Leandro, ao meu amigo ali, ó, cameraman, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Pronto, já que eu falei em prece, eu garanto que eu não vou levar 45 minutos, não. Tá bom? Amigo Jesus, após, Senhor, esse encontro entre almas sequiosas, de orientações, onde buscamos como fonte de pesquisa e de conteúdo a própria doutrina espírita, os teus ensinamentos, gostaríamos de agradecer, sobretudo, pela harmonia, pelo elo de confiança, de vibrações amigas, e, sobretudo, Senhor, a amizade que nos entrelaçou. Que os instrutores espirituais dessa casa, principalmente o nosso querido amigo e irmão Chico Xavier, esse irmão muito mais qualificado, e que ele possa amparar aos propósitos de cada um daqueles que fazem esse grupo. Enquanto a nós que possamos assim nos despedir, ciente e consciente de tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade amiga. E agradecer a todos os instantes esses momentos. Em teu nome, Jesus, sobretudo com tua direção maior, retornamos a palavra ao nosso querido amigo e irmão, Leandro, para que ele possa concluir na sua primeira parte os trabalhos da noite de hoje, na tua santa e bendita paz.